Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, tudo bem? Nesse momento eu vou trazer uma palavra tão poderosa que vai trazer tanto conhecimento para a sua vida como tem trazido para a minha vida. E eu vou falar sobre o caminho do propósito, né? E quais mecanismos estão envolvidos nessa trama da realidade humana, né? Quais são os mecanismos negativos, né? As adversidades, os problemas e as situações difíceis que todos nós estamos sujeitos para treinamento, para que possamos ser treinados por Deus e chegarmos lá na frente no nosso propósito, né? Esse é um processo de crescimento. O próprio Deus coloca esse mecanismo para que haja crescimento na nossa vida. Todo processo é a motivação de Deus na nossa vida. Dos processos é o crescimento, e nós vamos poder estar vendo aqui. E eu quero usar o fundamento da Bíblia Sagrada em Salmos 84, versículo 6. Eu quero ler assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Ao passarem pelo vale de escassez, fazem deles mananciais, lugar de fontes, né? É muito bonito hoje nós lermos esses salmos e tomar posse pela fé. Só que na realidade, você imagine uma pessoa no deserto tendo que cavar fontes. Assim também, de repente, você hoje não tenha recursos, você hoje não tenha amigos leais para compartilhar do seu sonho que vai te levar ao teu propósito pleno. De repente hoje você não tenha quem te motive, né? Mas a palavra de Deus está aqui, ó. Ao passarem pelo vale de Baca, né? Ao vale de tristeza, ao vale de escassez, algumas traduções da Bíblia falam assim, né? Eles os transformam em um manancial de água viva. É você transformar aquela problemática, você transformar aquele lugar de tristeza, de lágrimas, de escassez, em um lugar de abundância, de prosperidade, de alegria, de plenitude. Então, nós estamos falando aqui de um poder de transformação, um poder de transformação que está fundamentado na palavra de Deus, né? No início, poucos podem até acreditar no teu propósito, né? Como foi com José. José, depois de 15, 20 anos, foi ser governador do Egito. Mas todo esse processo foi mostrando quem verdadeiramente ele era e no que ele cria. O seu propósito vai fazer isso. Vai mostrar quem você é e no que você crê. O seu propósito vai te ajustar. O seu propósito vai te moldar. O seu propósito vai te alinhar a princípios, né? Ou vai te alinhar. O despropósito pode distorcer a sua vida. O propósito te alinha, o despropósito te distorce, né? Vai numa direção torcida, errada, né? E nesse caminhar, todo esse processo, seja o ano que for, o tempo que levar, quantos anos levar, né? Para você chegar, cumprir o seu propósito, desenvolver o seu propósito, expandir o seu propósito, consolidar o seu propósito. Deus vai estar vendo a reação do seu coração. Deus vai ver aonde você vai desistir e aonde você vai avançar, né?
Eu estarei colocando agora o gráfico, esse quadro que eu planejei, para que nós venhamos entender melhor o que eu estou falando aqui. Eu tenho um quadro do caminho do propósito, né? Assim como José passou, Davi também, ele foi desprezado no início, quando ele foi ungido, e antes de ser ungido também, né? Então nós vamos estar vendo, né, que esses homens, assim como Jesus também, o digníssimo Jesus, ele foi descreditado pelos fariseus, zombado, sofreu chacotas, né? Foi reprovado por muitos da sua época. Mas lá no final, quando ele cumpriu seu propósito, até hoje, muitos, milhares e milhares de pessoas o adoram e o aplaudem. Eu não estou falando que você vai adorar, estou falando de Jesus. Você não vai ser adorado, nós vamos adorar Jesus, mas ele teve também que cumprir o seu propósito aqui na terra. Então nós vamos ver esse gráfico agora. Preste bem atenção e que Deus te abençoe. Esse então é o gráfico do caminho do propósito que eu fundamentei na Bíblia Sagrada em Salmos 84, 6, né? Ao passarem pelo vale de tristeza, de escassez, fazem dele um lugar de fontes. O poder do propósito é o poder transformador. Então eu quero ver que no início do seu propósito, você pode sofrer pressões, problemas, né? Você pode ver aí no gráfico que enquanto muitos descreditam em você no início do seu propósito, né? Lá no fim, muitas pessoas vão acreditar em você, né? As pessoas desconfiam, podem até desconfiar do seu propósito, de que aquilo é real, de que aquilo é poderoso e vai ser grandioso, bênção de Deus para todos. Mas lá no final as pessoas vão confiar, lá no fim. No início muitos duvidam, mas lá na frente vão validar. Rejeitam, mas vão aceitar. No início, algumas pessoas podem até odiar o seu propósito, mas lá na frente elas vão amar. No início, algumas pessoas podem desaprovar, mas elas vão promover no fim, né? A questão é uma questão de tempo, é uma questão de um poder transformador que o próprio Deus ele vai operando na vida das pessoas, né? Quantos hoje, no início do propósito de José, a família dele, né? Pessoas que o cercaram, o injustiçaram, mas lá na frente Deus fez justiça na vida dele. Eu estou falando aqui de um Deus que transforma aquela armadilha do mal, do Deus que transforma aquilo em bênção para nossas vidas, conversão, converte aquele rumo, aquela destruição. No início muitas pessoas podem reprovar o seu propósito, mas lá na frente elas vão reconhecer que era de Deus verdadeiramente. Podem rechaçar o seu propósito, rechaçam, mas depois lá na frente no fim elas vão ouvir. Algumas pessoas podem criticar o seu propósito, mas depois elas vão aplaudir. A questão é que essas pessoas não sabem com quem estão lidando. Você não é equiparado a Deus, nem eu. Mas nós estamos falando de sementes que Deus coloca, que Deus planta no ser da pessoa. E essa pessoa vai desenvolver esse propósito e vai construir ali, vai transformar aquele lugar de sequidão sem recurso nenhum, né, em um manancial de água viva. No início muitas pessoas podem desonrarem, mas no final elas vão te honrar. No início muitas pessoas se fecham para tudo que você fala, para algumas coisas que podem inclusive transformar a vida delas. Elas podem se fechar e não aceitarem porque de repente você não tem um diploma, de repente você não está habilitado de acordo com o sistema de crença dessa pessoa. Mas Deus está te treinando e te trazendo revelações de onde você vai chegar. Assim como o sacerdote Eli. Ele já não estava mais ouvindo a voz de Deus. Mas Samuel ouviu a voz de Deus sendo jovem. Assim como
Muitas pessoas, elas se fecham para a verdade de Deus, se fecharam, viraram as costas para Jesus e elas tiveram um fim triste. Qual será a sua dimensão? Qual será o seu ambiente que você vai criar? Né? A Bíblia fala ali que passam pelo vale de Baca, é o vale de tristeza, é o vale de sequidão, e fazem dele um lugar de fontes. Né? Qual será a sua fonte? Né? Você quer continuar vivendo? São forças opostas. Né? No início e do fim existem forças opostas. No meio está seu propósito. Né? Qual será a sua dimensão? Será uma dimensão do normal? Será uma dimensão do medíocre, do comum, do desproposital, do falido, do fracassado? Ou será uma dimensão oposta a essa extraordinária? Uma dimensão sobrenatural, uma dimensão excelente, um ambiente proposital, um ambiente de conquista, de vitória. Mas nós sabemos que nem tudo é aplausos. No início você vai sofrer pressões. Você pode até ser rejeitado. Você vai ser esmagado pelas pessoas que rejeitam o seu propósito, nas suas emoções. Mas você tem que blindar. Você pode blindar o seu ser com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Aí vem o processo de crescimento, os ajustes. É onde você decide, né? Você como reage seu coração, porque depois para você lá no fim do seu propósito tem os requisitos de aprovação do próprio Deus, que são os princípios dele. Se você cumpriu esses princípios, aí vem promoções, vem reconhecimento, vem honra, dupla honra, vem elevação. Se no início você era esmagado, agora no final você vai ser elevado. Você será posto como um referencial. No início ninguém nem queria olhar, nem queria te ouvir, nem queria te aplaudir. E não é essa a motivação de receber aplausos, mas é a motivação do próprio Deus olhar para você como ele falou para Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por quê? Porque o teu propósito não é teu. É o próprio Deus que plantou intrinsecamente no seu ser para você descobrir, para você desenvolver o seu propósito, para você expandir o seu propósito, para você consolidar o seu propósito, porque o seu propósito vai ser bênção para muitas pessoas. E se todos nós cumpríssemos o nosso propósito, seríamos bênção, o mundo seria outro mundo, a realidade seria outro mundo. Mas muitas pessoas escolhem o ambiente errado, escolhem a proposta errada, escolhem o caminho errado. Mas aqui está uma ilustração, aqui está na sua frente o quadro sobre o caminho do propósito. Olá, tudo bem? Então nós precisamos aprender e entender que Deus, Ele nos deu no nosso propósito, para nós cumprirmos o nosso propósito, todos os recursos que nós precisamos. Certamente o inimigo vai tentar minar, sabotar esses recursos. Que recursos são esses? A sua inteligência. Deus te deu inteligência. Deus te deu habilidades e talentos e dons. Deus te deu o seu amor, o amor para você amar aquilo que você faz, fazer com amor e dedicação, né? Fazer com precisão, dedicação, com competência. Deus nos deu os recursos, Ele vai te dar recursos para cada passo que você vai caminhando progressivamente, construir o seu propósito. Porque imagine se você começasse o seu propósito, começasse a construir o seu propósito, depois de descobrir, desenvolvendo o seu propósito, já, olha filho, para cada um que descobrir o seu propósito, eu vou dar 10 milhões de dólares. Que fácil seria, né? Muitos dilapidariam esse patrimônio, como já tem acontecido com muitas outras heranças. Mas o assunto aqui é, se Deus nos dá grandes riquezas, que nós temos que descobrir no nosso propósito, que são a sabedoria dele que vem para ativar, é a palavra certa, para ativar o teu propósito aqui na terra, para que você
chegue diante de Deus na eternidade com as suas mãos cheias de frutos. Aleluia, Jesus. Cheio de bênçãos e não cheio de reclamação. Aquela pessoa me atrapalhou. Esse outro me desprezou. Esse outro fez essa outra e aquilo outro. Deus não vai ouvir essas reclamações, né? Deus não vai ouvir de Davi que o gigante Golias era muito forte, treinado, experiente e era o dobro de altura de quase o triplo de repente o dobro de altura de Davi, e que era impossível. Não. Deus te dá sabedoria, estratégias. Todos os recursos que Deus te der, Ele te dá estratégias, né? Mas para isso você tem que buscar na palavra de Deus. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de consagração? Como está a sua busca pela verdade do conhecimento de Deus? Conhecimento é luz. É luz. Você está conhecendo o que nas mídias sociais? Você está dedicando para ser ministrado, para ouvir, para assistir todos os dias o que? Filmes, séries, novelas, esportes, tudo bem. Cada coisa tem o seu tempo, o seu espaço. Seu momento de lazer não deve ser desprezado totalmente. Mas você tem que dar prioridade àquilo, ao teu propósito, aquilo que Deus quer que você construa na sua vida, né? Você pode ver Abraão, quando ele recebe a palavra de Deus, ele fica numa grande expectativa de cumprimento dessa palavra, de que ele seria pai de uma nação. Não é quando recebeu uma instrução magnífica de Deus de construção da arca, que ele foi rejeitado, provavelmente, o seu propósito, né? Mas ele cumpriu e hoje o seu nome está escrito na história mundial. José do Egito, Davi, Daniel, que orava 3 vezes ao dia, né? Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia daqueles que cumpriram o seu propósito, daqueles que não cumpriram e viveram despropósitos. Deus vai requerer de nossas mãos o cumprimento do nosso propósito, né? Logicamente a sua salvação. Você vai aceitar Jesus e vai reinar aqui na terra. Mas você vai ter que desenvolver seu propósito. Não é você só ir todo domingo lá na igreja, sentar, ouvir a palavra do seu líder, a palavra de Deus, que é uma bênção, e voltar para casa com a sua vida com uma rotina fracassada. Não. Você vai ter que colocar aquela palavra na prática da sua vida, no seu dia, na sua rotina, no teu ser, para você cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir também para você se inscrever aí no meu canal, dar um joinha e compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas. Que essa palavra toque as nações, vai no Brasil, vai para outras nações. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, trilhe o caminho do propósito. Mesmo que tenham pedras no caminho, você vai ter que continuar caminhando. Não olhe para as pedras, olhe para as flores, olhe para a luz, olhe para toda a revelação que Deus tem plantado em você. Porque o processo pode levar 5, 10, 20, 30 anos, mas a recompensa vem no final. Com certeza, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.